cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Me encontro muito feliz e, ao mesmo tempo, conforme o pregador falou ontem no culto que nós fomos, ele disse que estava com as pernas tremendo, porque cada culto, cada mensagem tem uma responsabilidade que nós temos. E quando nós falamos sobre família, torna-se mais complicado. Salmo 128. Salmos 128. Glória a Deus. Jesus é bom, né? Jesus é bom em todo tempo. Nós aqui muitas vezes não entendemos o querer de Deus em nossas vidas. Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás bem em Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos e teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, ainda hoje eu estava meditando quando eu era criança. E o meu pai, evangélico, e ele sempre dizia, eu adolescente: meu filho, vamos na igreja hoje comigo. Eu dizia: não, pai, deixa para o próximo domingo. E chegava o próximo domingo, e o mesmo convite era feito: meu filho, vamos para a igreja comigo. E eu recusava sempre. Até que um dia ele falou para mim: olha, eu não vou mais te chamar para a igreja. O dia que você sentir no seu coração a necessidade de ouvir a voz de Deus, você se arruma e me acompanha. Mas saiba de uma coisa, que em todo momento eu estarei orando pela sua vida. Eu estarei orando por você, para que Jesus venha ter misericórdia e venha te dar sempre uma nova oportunidade. Porque, meu filho, eu quero te dizer uma coisa: o mundo é tão mau que a gente sai hoje e não sabe se retorna. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus tem promessa na sua vida, e Ele já me disse isso, e eu acreditei naquela palavra. Mas mesmo assim eu estava com meu coração endurecido. Eu não queria saber de Jesus, queria saber de futebol, de baile, de festa, de bagunça. Eu ficava pensando: eu vou aceitar Jesus e vou ficar preso como meu pai fica, não sai para lugar nenhum, só fica dentro de casa para a igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. E não é isso que eu quero para mim. Eu quero ser livre. Jesus criou o mar, criou a praia, criou também campo de futebol à vontade para a gente bater uma bola. Tem meus amigos, quem se diverte. Eu vou perder tudo isso e ficar dentro de uma igreja? As nossas decisões, ela tem consequências. E muitas vezes consequência drástica e que não tem mais retorno. Mas conforme meu pai me disse naquela palavra, e eu creio naquela palavra que ele me falou, Jesus me guardou não só uma vez, mas muitas vezes.
Esse que está falando aqui nessa noite, que está sendo o canal de Deus para nós, o Senhor me deu várias oportunidades. Porque tinha um pai e tinha uma mãe que estava orando por um filho. E quando nós viemos à casa de Deus, nós viemos para a igreja e estamos aqui glorificando ao Senhor e exaltando ao Senhor, entregando a nossa família nas mãos do Senhor, até aquele maior pecador da família, Deus guarda e protege, porque tem um aqui que está intercedendo por ele. E nessa noite eu creio que não é diferente. Todos nós temos vários membros na família. Nós sabemos e entendemos que muitos ainda não estão fazendo a vontade do Senhor, ou seja, ainda não aceitou ao Senhor Jesus como Salvador, mas estão de pé. Estão de pé, guardados, porque tem alguém aqui que está intercedendo por eles. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Aleluia. Irmãos, se não fosse Jesus nas nossas vidas, eu faço uma pergunta nessa noite primeiro para mim e depois para os irmãos. Se não fosse alguém que tivesse orado por mim e por você, nós estaríamos aqui nessa noite? Se não tivesse alguém intercedendo por nós, clamando ao Senhor inconstantemente pelas nossas vidas, estaríamos aqui? Eu creio que se tem alguém aqui que nasceu num berço evangélico, dê glória a Deus. Eu não nasci num berço evangélico. Meu pai se converteu com uma certa idade. Minha mãe ainda demorou mais um pouco. E depois que eu casei, ainda que o meu lar era evangélico, mas eu não era evangélico. E quando os convites foi feito para vir à igreja ao domingo, e eu sempre com o meu coração endurecido. Isso eu já tinha quase 30 anos. Mas Deus é bom, né? Deus é bom a todo tempo. Deus é bom na minha vida, na vida dos nossos familiares, nossos filhos, netos. Creio que muitos aqui têm netos. E nós, muitas vezes, nós ficamos olhando para o defeito da Iá e o defeito de Deus. E muitas vezes nós falamos até a verdade, aquilo que não queremos falar. Murmuramos, reclamamos, mas Deus conhece o seu e o meu coração. Deus conhece aquilo que você atenta dentro do seu coração. Os pedidos que você faz constantemente: Senhor, salva meu filho, salva minha casa. Eu quero dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que para muitos seja difícil. Muitos lares hoje em dia se encontram destruídos pelo pecado, pelos desejos do mundo, não querem pagar preço. Mas foi necessário na minha vida que viesse um homem cego lá de São Paulo para o Rio de Janeiro, para chegar dentro da minha casa sem me conhecer e dizer: olha, Jesus manda te dizer que hoje Ele está te dando mais uma oportunidade. Ele não me conhecia, ele não conhecia ninguém da minha casa. Para início de conversa, ele era um homem cego de nascença, ele não enxergava nada. E ele chegou dentro da minha casa. Quando ele chegou, menos de 2 minutos, 10 minutos no máximo, ele mandou me chamar, falou: está faltando um aqui, está faltando. Jesus manda dizer que está faltando um. E eu vim aqui nessa noite para falar
com ele, que Jesus ama, que Jesus tem uma grande obra com ele. Chama correndo, sem pressa, correndo, é agora, não deixa para amanhã, é hoje, é agora. E foi feito o convite. Olha, tem um irmão lá embaixo que vai falar com você. Irmão, quando o Espírito Santo ele trabalha em nossas vidas, ele trabalha em nossas mentes, no nosso coração, não tem impedimento. Por mais duro e pedado que o coração esteja, nós temos, e nesse momento, se render aos pés do Senhor. E eu, na mesma hora, tinha acabado de chegar do trabalho, eu botei uma calça comprida, botei uma camisa e desci. E ele começou a falar da minha vida. E ele começou a falar das grandezas de Deus, o que Deus estava fazendo, que fez na minha vida e continuava fazendo. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? Que se tem alguém dentro da sua família, que você é um cristão, que você serve a Deus, que você fala de Jesus, mas ele ainda não se rendeu aos pés do Senhor, eu quero te dizer nessa noite, que no dia e na hora certa vai acontecer, porque Deus é fiel para cumprir toda a palavra que foi dita. Se Deus te prometeu, ainda que venha demorar, ainda que para nós está demorando muito, eu quero te dizer que este dia vai chegar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E Deus, quando chama, Ele transforma. Deus, quando chama, não tem mais aquela vontade do mundo, não tem mais aquela vontade de ir para as festinhas do futebol. Os amigos continuam, porque eles precisam vir falar de Jesus. Apesar, irmão, que é muito difícil alguém que está lá fora querer ouvir um ex-amigo. Agora um novo amigo, transformado e remido pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Aquele que foi morto lá na cruz do Calvário. Aquele que diz que carregou sobre si as nossas dores, enfermidades, a nossa tristeza, tudo que nós sentimos, Ele levou sobre os seus ombros. Mas isso, irmão, não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque o Senhor tem um plano para nossas vidas. Cada um de nós, cada um morador dessa terra, é convidado a aceitar ao Senhor Jesus como Salvador, do maior ao menor, do mais perigoso ao mais santo. Porque não adianta dizer, mas eu não faço mal. Tem que confessar ao Senhor Jesus. Se não confessar ao Senhor Jesus como Salvador, não adianta ser bonzinho, não adianta praticar o bem, se não confessar ao Senhor como Salvador. Em Salmo 128 mostra que a base de uma família abençoada começa no temor ao Senhor e na obediência aos seus caminhos. Esse temor não é medo, mas respeito e amor que guiam as decisões e mudam a convivência. Há muitas famílias que têm recurso, mas não têm paz. Outras têm união, mas vivem em luta constante contra as preocupações e instabilidade. O Salmo apresenta um equilíbrio perfeito: alegria do trabalho, harmonia no lar, bênçãos que se estende por gerações. O que realmente faz uma família ser feliz? Será o dinheiro? Será o conforto? A resposta está em reconhecer que a bênção do Senhor é o que sustenta a felicidade. Mostra que viver assim é possível e começa com um coração que teme e segue a Deus. E irmãos, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite?
O texto afirma que o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado. O temor a Deus é o ponto de partida para decisões corretas, relacionamentos saudáveis e paz interior. Qual o pai e a mãe que não se sente feliz em saber que o seu filho se encontra na presença de Deus? De saber que a sua filha é uma serva de Deus, que ela está ali glorificando, exaltando ao Senhor, e após sair da presença de Deus, ela retorna para o seu lar, glorificando a Deus, e o pai e a mãe feliz, alegre, porque o filho e a filha se encontram na presença de Deus. Quando Deus abençoa, o resultado do trabalho não é apenas recurso, mas satisfação. É comer o fruto das próprias mãos com gratidão. A figura da esposa como videira frutífera e dos filhos como rebento de oliveira mostra um ambiente de crescimento, união e continuidade. Continuidade. O que nós podemos entender como continuidade? O meu filho ou a minha filha hoje se encontra na presença de Deus. Hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus ministrando essa palavra. Mas vai chegar um dia em que eu não vou poder mais fazer. E quando falo em continuidade, são eles, são os nossos filhos, são os vossos filhos, é que vão assumir esse tempo. São os nossos filhos, nossas filhas que vão assumir os instrumentos dessa igreja, que vão estar no grupo das irmãs, glorificando e exaltando ao Senhor. E esse dia vai chegar, porque a lei é bem clara: o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Muitos não gostam de falar, né? Quando fala de morte. Mas nós não temos que ter como a morte o fim. Nós temos que crer, nós temos que ter a convicção que após a morte é que começa a nossa vida. Porque aqui, irmão, nós estamos de passagem. Nossa família está de passagem. Nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, tudo aqui é passageiro. Estamos aqui aprendendo todos os dias um pouquinho com o nosso professor e mestre Jesus Cristo, aguardando com paciência a vinda do Senhor, pedindo ao Senhor todos os dias: Senhor, não me deixa ficar fraco, me dá força, Espírito Santo, me ajuda na minha caminhada, ajuda os meus filhos, ajuda a minha família, tanto aquele que está perto quanto aquele que está longe. O Salmo mostra que o homem que teme ao Senhor verá a prosperidade, a paz, não apenas em sua vida, mas também na vida de seus filhos e seus netos. Que bênção, né? Quanto custa a salvação dos nossos filhos? Quanto custa a salvação da minha e da sua família? Deus amado, não tem dinheiro que compra, não tem ouro nem prata neste mundo que possa comprar a salvação dos nossos familiares. Apenas nós que estamos aqui intercedendo, clamando ao Senhor, só Deus sabe quanto os irmãos choram por dentro, porque é triste saber que se o Senhor retornar hoje para vir buscar a igreja, e aquele que não confessou, aquele que não acreditou nas palavras,
aquele que não crê que Jesus é o Salvador, infelizmente a verdade tem que ser dita, vai ficar. Mas aquele que creu, que confiou nas palavras do Senhor, que confiou nas pregações, nos louvores que ouviu, nos pedidos de meu filho, vamos à igreja ouvir, vamos hoje comigo, mas não deu. Então nós temos que ser sinceros dentro da nossa família. Não adianta ficar passando a mão, não adianta ficar alisando a cabeça o tempo todo e dizendo: olha, não se preocupe porque eu estou orando por você. Você está orando, eu estou orando, mas é a vontade do Senhor, é o Senhor quem decide. Nós pedimos, porque a palavra do Senhor Jesus, ele diz: pedir, pedir, dá-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Mas é como o Senhor Jesus disse: que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. O temor do Senhor deve estar presente em cada decisão. Isso significa respeitar seus mandamentos, buscar direção em oração e aplicar princípios bíblicos no dia a dia. Quando você mantém essa postura, cria um ambiente seguro e estável para todos na sua casa. Ensinai para o menino o caminho que deve andar. Qual o caminho que o menino deve andar? É na presença do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho. Sem mim só existe um caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. O trabalho não é apenas uma obrigação, mas uma bênção. Ao reconhecer que Deus é quem dá saúde, força e oportunidade, o coração se enche de gratidão. Isso muda a forma de como você encara desafios e valoriza o fruto do seu esforço. Quantos estão gastando o seu dinheiro naquilo que não é bom, naquilo que não traz prazer para a alma, para o nosso corpo? Pelo contrário, estão se desfalecendo a cada dia, gastando tudo que ganha. Eu sei, porque eu conheço pessoas que é assim, e recebe hoje, daqui a 2 dias não tem uma prata no bolso. Em 2 dias consegue consumir tudo que ganhou durante os 30 dias. Nós, como servos do Senhor, como prudentes na presença do Senhor, nós estamos sempre preocupados com o nosso amanhã. Eu sei que o nosso amanhã, ele pertence a Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte, os irmãos têm que fazer a sua parte. Deus abençoa, Deus guarda, Deus dá o crescimento, Deus multiplica, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me preocupar, porque se eu gastar tudo que eu tenho hoje, e se eu precisar amanhã, o que eu vou fazer? A frutificação da videira e a força da oliveira representam vitalidade e constância. Invista tempo em fortalecer o diálogo, o respeito e o caminho entre os membros da família. Pequenos gestos diários podem manter viva a união. Aleluia. Irmãos, eu vou correr aqui, porque a hora é chegada. Eu vou terminar. O Salmo 128 revela que a verdadeira felicidade familiar não depende apenas de condições externas, mas de um coração que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Ele ensina que alegria, sustento, amor, prosperidade
são consequência de viver sobre a bênção divina. A promessa do texto é ampla: bem-estar no presente e legado abençoado no futuro. A presença de Deus na família transforma não só a rotina, mas também a história das próximas gerações. E se você deseja ver a sua casa firme, cheia de amor e paz, comece hoje a colocar o Senhor no centro de todas as áreas. Assim, a bênção prometida neste salmo será uma realidade constante na vida dos que virão depois de nós. Amém, irmãos? Moisés, por favor, se puder soltar. Glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos. Que a nossa família esteja sempre. Vamos louvar a Deus. Amém. O nosso querido Moisés vai tocar com letra, assim todos podem acompanhar, me ajudar nesse louvor. Esse louvor eu gosto bastante dele, porque ele fala da família. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. E é pura verdade que nós possamos sempre esperar no Senhor, confiar no Senhor e saber que um dia nós vamos dizer, o nosso peito e a nossa mente bem clara e o nosso peito aberto, dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos louvar o Senhor no nome de Jesus. O Senhor, meu Deus, me exaltará.
nos dando sempre uma nova oportunidade. E assim agradeço minha rica oportunidade em nome